Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senador Demóstenes Torres, doutor Defesa, senadores Humberto Costa, Pedro Taques, relatores deste processo, respectivamente no Conselho de Ética e na Comissão de Constituição e Justiça. Quero também iniciar a sustentação oral da acusação contra o senador Demóstenes Torres, saudando aqui presente no plenário do Senado o presidente do meu partido, o deputado federal Ivan Valente, coordenador da Frente Parlamentar pelo Voto Aberto. Da mesma forma, saudar meu querido líder do Partido Socialismo e Liberdade no Congresso Nacional, deputado Chico Alencar. É em nome desses valorosos parlamentares que aqui estou representando o Partido Socialismo e Liberdade. E é em nome deles que saúdo todos aqueles que têm sido vigilantes na preservação do decoro parlamentar no Congresso Nacional. A eminente defesa fez chegar a cada um de nós, no dia de ontem, um memorial da defesa de Sua Excelência, senador Demóstenes Torres. A douta defesa inicia esse memorial fazendo duas citações, de Martin Luther King e de Fernando Pessoa. Sobre Martin Luther King é dito o seguinte: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em qualquer lugar. Com a devida venha, faço questão aqui de também citar um outro trecho de Luther King, em que ele diz: a cumplicidade com o erro num lugar qualquer é o caminho para o desvio ético em qualquer lugar. Essa votação que hoje realizamos é também paradigmática. O que está em jogo hoje, senhores senadores, senhoras senadoras, não é a punição à conduta errônea por parte de um senador da República. A votação de hoje é um sinal para milhões de brasileiros sobre a credibilidade de uma instituição centenária, de uma instituição fundamental para a democracia em nosso país. E por falar em instituição centenária, faz bem nesse momento citar um dos mais eminentes poetas da história de nosso país, ainda no tempo de colônia, mas que a sua poesia inspira em nós atitudes republicanas. Dizia no século XVII o padre Antônio Vieira, quando recorria a Sêneca para lembrar a cada um de nós: se o rei da Macedônia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão e o pirata, o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome. Isso é dito recorrendo a Sêneca pelo padre Antônio Vieira para destacar o papel, a importância, a necessidade do homem público. O que se exige de nós, homens da República, homens que têm a função da preservação da coisa pública, é mais do que se exige do cidadão. O decoro, a ética parlamentar em relação a nós é mais exigido. Porque em relação a nós vale a velha máxima: nós não podemos se conformar com a palavra que cumpre o papel de convencer. Nós temos que ser exemplo e fazer exemplo. Reiterando, é o exemplo que arrasta, a palavra apenas convence. Os fatos que ensejam o julgamento dessa manhã são, na verdade, a demonstração de que o Estado brasileiro muitas vezes é capturado pelo cumpliciamento da atuação em função de interesses privados, quando deveria ser a defesa da coisa pública. Após a deflagração da Operação Monte Carlo pela Polícia Federal,
e a prisão do contraventor Carlos Augusto Ramos em 29 de fevereiro de 2012, começaram a ser veiculados na imprensa uma série de matérias que davam conta da existência de uma relação estreita entre o senador Demóstenes Torres e a organização criminosa desbaratada naquele momento pelos heróicos integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. É a eles, pessoas de bem, decentes, honestas, pessoas que honram as instituições republicanas, os integrantes da Polícia Federal e os honrados membros do Ministério Público Federal, alguns deles, como a doutora Leia, procuradora da República, tal qual o senador Pedro Tax, relator que foi aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que tem sido ameaçado no exercício de suas funções pelos integrantes dessa organização criminosa. É em nome deles, dos agentes da Polícia Federal, dos seus delegados, dos procuradores da República, que nós devemos nos inspirar no julgamento de hoje. Foi detectada na Operação Monte Carlo, foi diagnosticada na Operação Monte Carlo a ocorrência de pelo menos 289 ligações telefônicas entre os membros da organização e o senador Demóstenes Torres. Diante dessa conjuntura desfavorável, o senador veio até a tribuna e aqui expressou: o contato pessoal, ainda que frequente, não significa participação em seus afazeres ocultos, muito menos aprová-los quando eles vierem à luz. Nesta casa, sempre me opus ao jogo, votando contra todas as iniciativas de legalizá-lo. Portanto, atuei às claras no combate às causas costumeiramente tratadas nos subterrâneos. Apesar do relacionamento de amizade, nunca tive negócios com o senhor Carlos Cachoeira, disse assim o senador nesta tribuna, e foi sendo aparteado pela ampla maioria dos membros do Senado Federal. Diante dessa conduta e da aparente posição do senador em favor da ética e da probidade da administração pública, como já disse, vários de nós o apartearam. Os fatos que se seguiram foi mostrado e demonstrado que estávamos diante de um caso típico de ídolo de pés de barros. Nos dias que seguiram ao referido pronunciamento, vieram à tona o teor de gravações e ligações telefônicas mantidas entre o contraventor Carlos Cachoeira e o senador Demóstenes Torres, que revelaram, no nosso entender, na compreensão do Partido Socialismo e de Liberdade, na compreensão que foi reafirmada pelos relatores e pelos membros do Conselho de Ética e da Comissão de Constituição e Justiça, a atuação na prática de um braço político da organização do senhor Carlos Cachoeira. O PSOL, então, diante dos graves e notórios acontecimentos que ensejavam o envolvimento de um dos membros do Congresso Nacional, de um dos membros do Senado Federal, cumpriu o seu dever de representar aqui ao Conselho de Ética dessa Casa. É necessário aqui que se faça uma consideração que deveria já ser de conhecimento de todos os parlamentares, mas que ainda assim o representado aqui alega como tese de defesa, que é a argumentação da inércia da representação. A representação, ora, não equivale a uma denúncia do Ministério Público na ação penal privada. A representação é, além disso, e a sua natureza jurídica, instada aqui no Senado Federal, é analógica ao processo penal, à situação de uma notícias crimes. Não deve a representação ser apresentada apenas quando o legitimado possua toda a base probatória, mas sim quando pairarem razoáveis suspeitas de indícios da prática de conduta que configure quebra do decoro parlamentar ou ainda de conduta incompatível com o decoro. Lembremos aqui, nós não estamos falando da atuação do cidadão comum, que, em razão desses, até pode ser argumentado o princípio do artigo 5º da presunção da inocência. Embora a presunção de inocência exista, e mesmo em relação ao agente público, é bom
E é claro que se diga que nós estamos falando aqui de república, de homem republicano, de homens que estão a serviço da república, a serviço da coisa pública. República não é simplesmente o contrário de monarquia. República é o regime da coisa pública, é o regime do bem comum. Ser republicano exige muito de nós, exige o sacerdócio da entrega à coisa pública. República exige de nós ser, em especial, intensamente ético. Decoro parlamentar, conduta moral, não é um alerta. Conduta moral, decoro parlamentar, não é um favor que fazemos à sociedade. Conduta moral, decoro parlamentar, é o dever ser do parlamentar. É o comportamento exigido de quem se dispõe à função republicana. Por isso que este princípio é, em relação a nós, muito mais exigido do que em relação a qualquer outro cidadão. É devido à exigência dos deveres da coisa pública que nós temos que ter uma atuação pautada, em especial, por esses princípios. O exercício da coisa pública exige de nós o sacerdócio do cumprimento do dever para qual fomos designados, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, pela soberana vontade popular. Infere-se assim, não só a aptidão da representação proposta pelo PSOL, como a necessidade da mesma para o acesso às provas constantes do inquérito 3430, em curso e em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Se não tivesse a representação, não teríamos tido acesso ao trâmite deste inquérito. O Conselho de Ética apreciou essa representação, a Comissão de Constituição e Justiça o fez com zelo, com devoção, arguindo pela sua constitucionalidade e argumentando pela sua aptidão. Quero aqui apresentar os motivos pelos quais, no dia de hoje, em função do cumprimento da função republicana, em decorrência do cumprimento da função republicana, nós pedimos aqui a cassação do mandato do senador Demóstenes Torres. Primeiro, o representado mentiu para os seus pares e para os cidadãos brasileiros. Houve evidente quebra de decoro parlamentar por abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional na forma estabelecida na Constituição Federal em seu artigo 55, parágrafo 1º. Consubstancia-se esse abuso de prerrogativa no momento em que o representado sobe à tribuna, sobe ao sagrado lugar da tribuna do Senado Federal para destilar mentiras, ludibriando os senadores e o povo que o representam. É uma tentativa vã de esconder, sob o manto da presunção de inocência, a prerrogativa, sob o manto da presunção da inocência. A presunção da inocência, que, reitero, para os parlamentares, para os homens públicos, deve ser relativizado. A prerrogativa que nós temos da inviolabilidade por suas palavras e votos, estabelecidos pelo Constituinte no artigo 53 da Constituição, não se presta para a perfídia. A perfídia, o agente político que exagera no exercício dessa prerrogativa, age fora dos liames do interesse público, abusa do poder que lhe foi conferido, abusa da prerrogativa da inviolabilidade em conduta flagrantemente incompatível com o decoro parlamentar. O representado foi membro da CPI dos bingos, tinha conhecimento de quem era o senhor Carlos Cachoeira, tinha conhecimento de que ele estava em curso naquela comissão parlamentar de inquérito e do indiciamento que ocorreu sobre esse senhor por formação de quadrilha e corrupção. Segundo, o representado atuou em favor dos interesses da organização criminosa. Como foi bem relatado pelo senador Humberto Costa, a atuação do representado no Senado Federal servia a um outro senhor, que não o povo do seu estado, que não o povo brasileiro. As provas colacionadas nos autos do processo ético-disciplinar nos dá a convicção de que a CPI dos bingos, a participação do representado se prestava claramente a atender os anseios do senhor Carlos Cachoeira.
Para entender a forma de atuação do representado em favor do contraventor Carlos Cachoeira, é preciso relembrar o contexto que culminou com a instalação da CPI dos bingos. De acordo com o relatório da CPI, em maio de 2003, a firma tem encerrado todas as negociações com Carlinhos Cachoeira. Curiosamente, no dia 22 de maio de 2003, é lido em plenário do Senado um requerimento do representado, um requerimento de informações ao ministro da Fazenda, solicitando os seguintes documentos: cópia autenticada do contrato assinado entre a Caixa Econômica Federal e a GTEC do Brasil, edital de concorrência que amparou tal contratação, aditivos contratuais assinados. Na justificativa, o representado não aponta qualquer indício de irregularidade, apenas expressando que seria de bom alvitre que o Senado Federal recebesse cópia autenticada dos documentos solicitados. A utilização do expediente de requerimento de informações a Ministério é prerrogativa exclusiva de membros do Congresso Nacional. Utilizá-lo em flagrante desvio de finalidade pública revela mais uma vez o abuso das prerrogativas asseguradas pela Constituição aos parlamentares. A defesa dos interesses do contraventor Carlos Cachoeira fica também evidente em pronunciamento realizado em 18 de julho de 2003, cujo excerto foi reproduzido no relatório preliminar do relator senador Humberto Costa. Em tal pronunciamento, o representado aduz: acredito que uma maneira de obter os recursos suficientes para a instituição da escola em tempo integral é a legalização de todas as modalidades de jogos de azar. Eu, particularmente, sou avesso a tal conduta. Não me agrada o ambiente dos cassinos, mas tenho de reconhecer que é uma tremenda hipocrisia que domina o tratamento que se dá à matéria no Brasil. Verifica-se, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, verifica-se hoje ser totalmente diferente a posição do representado e verifica-se a quais interesses a ele estava servido. 3. O representado colocou seu mandato parlamentar a serviço dos interesses comerciais e políticos da organização criminosa. Com relação ao envolvimento do representado com o esquema de lavagem de dinheiro de Carlos Cachoeira, o relator aponta em seu parecer que a instrução probatória carreou a esses autos um grande número de evidências das ações do senador Demóstenes Torres em favor direto dos interesses comerciais de Carlinhos Cachoeira, extraindo-se questões relacionadas a outros aspectos do entrosamento entre o representado e Cachoeira, as quais dizem respeito às suas gestões junto ao STJ, ao Tribunal de Justiça de Goiás, ao Ministério Público Estadual. Sua Excelência lidou com o interesse do empresário Cachoeira em diversos órgãos e entidades. Assim o fez na Anvisa, no DNPM, no IBRAM do Distrito Federal, no IBAMA, no DENIT, na Infraero, na Receita Federal, no Ministério da Educação, no Governo de Goiás, na Prefeitura de Goiânia. De fato, e conforme apontado no parecer, é evidente a atuação do senador junto ao lado do senhor Carlos Cachoeira. 4. O representado colocou seu mandato parlamentar a serviço da logística de proteção da ação criminosa do senhor Carlos Augusto de Almeida Ramos. As gravações, interceptações feitas pela Polícia Federal, e é bom que aqui se diga, interceptações feitas pela Polícia Federal, o senhor Carlos Cachoeira. A coincidência impôs que um daqueles agentes públicos que mais dialogavam com o senhor Carlos Cachoeira fosse o representado nessa ação. As gravações mostram o representado alertando o contraventor sobre uma blitz da Polícia Federal destinada à apreensão de máquinas caça-níqueis em Goiás. Tal procedimento revela, lamentavelmente, por si só, a atuação do representado para proteger o esquema de contravenção e, mais uma vez, colocando em risco a vida de agentes públicos, de agentes da Polícia Federal. Pergunto